Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios Sem Trela, um podcast onde falamos sobre como ir do zero ao lucro sem qualquer tipo de investimento externo. O meu nome é Tiago Ferreira, sou um empreendedor, sou um bootstrapper e o episódio de hoje é sobre arranjar um cofundador. Sim, não, o que é que temos em ter em atenção quando escolhemos o nosso parceiro ou parceira de negócio, o que é que pode correr bem e o que é que pode correr muito mal. Por isso hoje vamos tentar cobrir todos estes tópicos neste episódio porque é uma decisão muito importante. A relação que vocês têm com o vosso cofundador ou cofundadora é quase como um casamento. A sério, tem mesmo muitas semelhanças, por isso é importante escolher bem e saber gerir bem esta relação. E é disso que vamos falar hoje. Antes de começar, queria-vos pedir para darem uma review neste podcast. Se têm vindo a ouvir, se calhar já o fizeram. Se não fizeram, agora é a altura ideal. Se estão a ouvir isto no Spotify ou no Apple Podcast, é só fazer um scroll up e clicar na estrelinha, 5 estrelas era o ideal. E se estão a ouvir no YouTube, fazer um subscribe no canal ou dar um like. Isto ajuda sempre no algoritmo para chegar a mais empreendedores. O podcast está a crescer bem, mas acho que ainda temos muito caminho para caminhar e com a vossa ajuda vamos chegar lá. E claro, se estão a ouvir este podcast pela primeira vez, se este é o primeiro episódio, aliás, que estão a ouvir este podcast, vão ao primeiro episódio, porque isto está a ser quase como se fosse um pequeno cursozinho em que já cobrimos vários tópicos importantes sobre como criar uma empresa, como escolher o projeto, identificar um problema, como muitas coisas importantes. E são episódios curtinhos, a maioria deles, por isso vão lá e comecem desde o episódio número 1, também para perceberem um bocadinho mais sobre o meu contexto e porque é que eu decidi começar o Negócios Sem Trela. Mas, agora que já estão feitas as introduções, vamos então começar o episódio de hoje. Um cofundador. Então, um cofundador pode ser um superpoder, mas também pode estragar o negócio por completo. Por isso, é muito importante escolherem a pessoa certa e esperar pela pessoa certa. Como é que um cofundador pode estragar por completamente a vossa experiência de empreendedor e o vosso negócio? Se não tiverem as mesmas expectativas nem os mesmos objetivos. Por exemplo, eu comecei a empreender desde que me lembro. Desde os meus, 17 anos comecei a fazer projetos e tal. E tenho sempre feito os meus projetos, na maioria das vezes, com alguém. Com um amigo, com alguém que diz, eu quero começar, eu também estou entusiasmado. Só que a energia que eu trazia era sempre muito superior à energia e ao commitment da outra pessoa. Então o que é que acabava por acontecer? Nós lançávamos, no início era tudo muito giro, estávamos a começar, mas depois, dependendo da pessoa, às vezes era passado 1-2 semanas, via logo que a pessoa não estava aí, não estava motivada e a pessoa acabava por não se focar, por adiar muitas coisas. Ou então passado um mês, ou seja, quando o projeto até já estava mais avançado, as pessoas acabam por desistir. Porque se calhar não estava a correr como esperavam, ou porque perdem o interesse, ou porque na verdade não querem mesmo ser empreendedores. Por isso, o primeiro passo é este. Identificar uma pessoa que vocês vejam que quer mesmo ser empreendedora, que é isto mesmo que quer fazer. E sinceramente, mais vale começar sozinho do que ter a pessoa errada. Isto nem há questão aqui, obviamente que é isto. Por isso, como é que identificam a pessoa correta? Não conseguem. Obviamente não dá para identificar a 100%, mas é tendo uma conversa, e normalmente o que eu tento ver, escolher alguém que já tenha tido projetos empreendedores antes, que saiba como é que é esta viagem de empreendedorismo, os altos e baixos. É muito importante isso, ter um currículo. É como se estivessem a entrevistar alguém para trabalhar numa empresa. Qual é que é o currículo dessa pessoa? Claro que depende um bocadinho da vossa idade. Se vocês estão a começar a empreender com 18 anos e estão a buscar pessoas mais ou menos da vossa idade, se vocês estão todos a começar, não há currículo, não é como se são acabadinhos de sair da faculdade, por assim dizer. É o vosso primeiro emprego como empreendedor. Então aqui é um bocadinho falar e perceber a pessoa, tentar eventualmente ver se já começaram algum projeto na adolescência,
Se estão a fazer empreendedorismo mais nos vossos late 20s, 25, ou inícios dos 30, dos 40, o que seja, é ver se a pessoa já teve algum projeto no passado ou não. A história que eu tenho com o meu empreendedor, com o meu cofundador, o João, é uma história engraçada, porque nós começámos a empreender mais ou menos na mesma altura, por volta dos 18 anos. Ele tinha projetos muito interessantes, projetos mais na área até da hardware, ele fez vasos, teve depois até um projeto na área da restauração, ou seja, nunca foram assim projetos digitais. Mas eu conheci-o porque ele saiu numa revista. Nessa altura, tinha um site, acabado de lançar um site, acho que era o Mãos Largas, o meu primeiro website, e ele saiu numa revista, e assim, jovem empreendedor, lança a Airpack, que era o projeto dele, lança a Airpack, que é um projeto de agricultura vertical. E eu, olha, aqui está uma pessoa que percebe disto, vou-lhe já mandar uma mensagem, eu acho que o e-mail dele estava no artigo, ou eu procurei de certa forma, e vou-lhe já enviar uma mensagem e vou-lhe pedir ajuda, porque ele deve ser uma pessoa super famosa, já está a aparecer em revistas e tudo mais. E ele respondeu-me, eu disse, olha, já nem me lembro bem qual é que foi a conversa que nós tivemos, mas começámos uma conversa aí, uma amizade, em que depois eu ia ajudando nos projetos dele, eu ajudava com a parte dos meus skills de programador, e ele, como tinha skills de design, ele ajudava-me a fazer os logos, a fazer os designs dos meus projetos. E ao longo de 10 anos, nós fomos falando, às vezes falávamos mais, às vezes falávamos menos. Eu, entretanto, fui para a Alemanha, fui trabalhar para a Trivago, fui trabalhar como programador, e ele continuou como freelancer. Ele nunca trabalhou para ninguém, foi sempre como freelancer, mas pronto, não é bem empreendedorismo, de certa forma mas é mais trabalhar para outros, mas como o seu próprio chefe. E foi isso que ele fez. E depois eu fui vendo os projetos dele, íamos falando, eu depois entrevistei-o até para o meu outro podcast, e o oposto, eu fui ajudando. Ou seja, nós depois, quando eu cheguei ali aos meus 28 anos, quando eu decidi, ok, eu agora quero me dedicar a 100% a isto, quero me dedicar a 100% aos meus projetos, eu sabia que ele já tinha um currículo impecável, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que realmente a carreira desta pessoa é ser empreendedora, porque nunca trabalhou para mais ninguém. Ou seja, deu-me muita segurança para saber que se nós começássemos algo, que ele estaria 100% empenhado e sabia que não era fácil, sabia que havia os altos e baixos, mas que ele estava 100% empenhado nisto. Por isso, foi uma escolha fácil. Mas mesmo assim, nos primeiros 2 anos eu decidi começar sozinho, porque eu acho que é importante também, até temos a certeza que a outra pessoa está alinhada, começar sozinho, mais vale, do que começar e a outra pessoa não está alinhada. Por isso, o primeiro passo, antes de sequer pensarem nos skills, quais são os skills, têm skills complementares, tudo mais, perceber o currículo da pessoa, perceber se a pessoa está mesmo empenhada e se for preciso ter uma conversa importante e dizer, olha, nós vamos começar isto pode ser algo que vai demorar, pode ser algo que se calhar, dependendo se vocês estão os dois a começar alguma coisa, os dois em bootstrapping, se calhar vão ter de começar vários projetos, ou seja, há um projeto que não funciona, mata o projeto, começa outro, e saber também se a pessoa está disponível monetariamente e se tem tempo para o fazer, ou seja, não é só motivação. Às vezes a pessoa está motivada, mas vamos supor, tem filhos ou tem um trabalho que ocupa muito tempo ou não tem possibilidades financeiras para se despedir e focar só nisto. Ou seja, alinharem muito bem as expectativas. Isso é o ponto número 1. Agora, vamos supor que têm essas expectativas alinhadas, que realmente as duas pessoas estão empenhadas para avançar. Quais são os skills que devo procurar num cofundador ou numa cofundadora? Eu acho que é muito importante ter estes 2 skills. Um builder. Se vocês estão a fazer um produto digital, alguém que saiba o fazer, que saiba programar e consiga construir esse produto. E segundo, alguém na área de design e marketing. Se conseguem ter alguém que já tenha experiência de marketing, experiência de SEO, de ads, de social media, de lançamentos, e depois outra pessoa consiga fazer a parte do código, da programação, isto é match made in heaven. É mesmo muito bom. É um skill muito importante. Ou 2 skills, aliás, muito importantes. Por isso,
Este para mim seria o match ideal, a equipa A. Agora, é mais importante terem duas pessoas extremamente empenhadas do que ter duas pessoas com os skills certos. O mais importante de tudo é o que eu falei no início, terem pessoas empenhadas, ambos terem essa motivação, porque depois os skills vocês conseguem sempre aprender. Eu comecei como programador, o João como designer, mas agora o João já faz muito do código, principalmente com a inteligência artificial, mas mesmo antes disso, ele como tinha o empenho e o drive, ele aprendeu a fazer HTML, aprendeu a fazer o JavaScript, porque ele como designer, ele sentia-se frustrado porque ele conseguia fazer o design, mas não o conseguia aplicar. E eu às vezes não o aplicava da maneira como ele queria. Então, ele aprendeu. Ou seja, ele tinha esse drive e conseguiu fazer. E também a mesma coisa, eu aprendi muito marketing. Design não aprendi assim tanto, mas agora o GPD ajuda muito. Mas mesmo assim já tenho um bocadinho mais noções do que antes. Mas aprendi muito do marketing, de fazer vendas, de organizar o produto. Também aprendi muito dessa parte do produto e tudo mais. Ou seja, há toda uma aprendizagem. Por isso, apesar de ser muito importante, ou de ser uma mais-valia, por assim dizer, terem skills complementares nestas duas áreas, o mais importante é terem a vontade de aprender. Para mim, isso é mesmo o mais importante. Depois, já têm estes skills, decidem, juntam-se, seguem o mesmo processo de procurar o problema, identificar a solução que eu tenho falado nos episódios anteriores. E uma coisa que eu também queria falar aqui, estava aqui a ver as minhas notas, era que também é possível fazer projetos solos. Há muitos empreendedores, bootstrappers, com quem eu falei, que eu também entrevistei no meu podcast no Indie Founders. Mais recentemente, se forem ouvir esse podcast, tenho o Helston, que eu entrevistei, que é o founder do Tiny Host, completamente sozinho. Ou seja, no início é mais difícil porque não há skills complementares, não há uma pessoa com quem bater bolas, fazer brainstorming, apoiar nos momentos maus. Ou seja, esta parte é mais complicada, ou seja, se calhar tem que ter esse apoio, se calhar de um parceiro ou de uma parceira, dos amigos, dos familiares, ou se não tiverem isso, juntarem-se a uma comunidade de empreendedores, juntarem-se a um sítio, por exemplo, um startup accelerator, ou então um coworking space mais virado para freelancing, em que tenham uma comunidade com quem possam falar, porque a maioria das pessoas que não estão dentro do empreendedorismo vai ser difícil para essas pessoas compreenderem o que é que vocês estão a passar. Por isso, principalmente no início, é muito importante ter este apoio. Mas depois que conseguem passar esses primeiros meses, ano, e conseguem criar alguma coisa que começa a pagar um salário, e mais do que isso, conseguem ter dinheiro, o que é que podem fazer? Contratar. É muito simples, podem contratar, não tem que ser full-time, podem contratar um freelancer, alguém que os pode ajudar nestes skills complementares. Por exemplo, eu, não sendo designer, poderia contratar alguém que me ajudasse na parte do design. E mesmo na parte do código, na parte do que seja, do marketing. Quando chega a uma fase que já tem esse dinheiro, que o vosso negócio já está a gerar esse dinheiro, podem fazer isso. E isto não substitui, claro, a 100% do cofundador, porque um cofundador tem uma parte da empresa, é alguém que tem skin in the game, ou seja, vai estar sempre mais motivada, mas conseguem contratar pessoas muito boas, têm que fazer também um bom processo de seleção, mas consegue, de certa forma, colmatar essa falha de não ter esse skill complementar. E é o que por exemplo, este rapaz do Tiny Host fez. Ele contratou pessoas e funcionou também muito bem. Pronto, só para dizer isso. Voltando à parte de ter um cofundador, eu agora queria também falar de como manter uma relação com o cofundador. Porque é o que eu vos tinha dito. Há momentos bons, momentos maus, mas isto é quase como se fosse uma relação amorosa. É engraçado, há conversas que eu tenho com o João semelhantes, se calhar, há conversas que eu tenho com a minha mulher, com a Carolina. Porque estamos ligados, de certa forma. Ou seja, quando criam uma empresa, por exemplo, se vocês têm um parceiro ou uma parceira, estão numa relação e não têm um filho, às vezes ou não têm alguém comum ainda, vamos supor, não têm um filho ou uma filha, não têm uma casa, não têm nada, às vezes até tem algo mais com o vosso cofundador do que com a pessoa. Porquê? Porque quando vocês criam uma empresa, quando criam uma empresa mesmo, uma entidade, vocês são os dois responsáveis por essa empresa.
Tem que assinar um contrato, é quase como se fosse um casamento. O que é que, na minha opinião, o mais importante é conversar. Fazer a gestão das expectativas e irem conversando. E irem percebendo o que é que a outra pessoa está a sentir. Se a outra pessoa está frustrada, o que é que a pessoa quer. Se o problema é não estar a ganhar o dinheiro suficiente, se o problema é não ter tempo. Eu e o João temos também personalidades semelhantes e personalidade também muito distintas em certos aspectos. Por exemplo, eu quero fazer mais dinheiro. Sou mais ambicioso, quero fazer mais dinheiro, é esse o meu objetivo. E não me importo de abdicar do meu tempo neste momento e da minha qualidade de vida. Quer dizer, tenho sempre a minha qualidade de vida, não é que eu ponha isso totalmente de lado. Mas não me importo de abdicar um bocadinho mais disto, porque para já tenho mesmo paixão pelo empreendedorismo, mas também porque acho que é agora que eu tenho que investir. O João é às vezes um bocadinho o oposto. Ele acha que não, eu quero também aproveitar a minha vida. Eu sou empreendedor porque quero ter controle sobre o meu tempo, sobre a minha qualidade de vida. Eu acho que também é válido, é totalmente válido. Só que às vezes estas duas visões podem entrar um bocadinho em conflito. E nós já tivemos vários problemas destes, em que eu queria fazer algo ou sentia que ele não estava motivado o suficiente e ele sentia que eu estava a querer puxar demasiado, a tentar demasiado e que isso já estava a afetar a nossa qualidade de vida. Então temos muitas conversas nesse sentido. E fomos resolvendo conversando. Ou seja, às vezes, principalmente os homens é mais assim, não querem falar dos seus sentimentos, não querem estar a sentar-se e a ser vulneráveis e a falar sobre isso. Isso é um erro. É muito importante falar. É muito importante se tem alguma coisa que vos estão a chatear, não guardar. Não guardar esse rancor, porque isso um dia vai explodir. Então, eu e o João, e o que eu aconselho é falarem bastante disso, não terem problema, se for preciso terem team events uma vez por mês. Eu e o João damos passeios de bicicleta onde falamos sobre isso. Vocês tenham o que seja, vão jantar fora, vão andar de bicicleta, vão alugar um Airbnb. Eu conheci, por exemplo, duas cofundadoras que elas faziam um retreat em que iam uma semana de férias, ou não é bem de férias, era fazer um retreat e falar sobre a empresa e pensar sobre a empresa. E há muitas empresas que fazem isso, mesmo com uma equipa maior, se forem 2, 3, 4, 5, 10, fazer estes retreats é muito importante. Por isso, é isto que para mim é o mais importante, é fazer a gestão das expectativas, porque também as coisas mudam. No início, se calhar, vocês queriam trabalhar ao máximo, mas depois um decide, olha, tem um filho e agora quer fazer um bocadinho menos. Então têm que perceber como é que conseguem alinhar as duas coisas. Depois, na parte da criação da empresa. Quando chegam à fase, querem criar uma empresa, quando são duas pessoas, a melhor forma é fazer, nós falámos disso no episódio anterior, a empresa por cotas, não é? Agora não me lembro bem como é que se chamava o nome completo, mas é por cotas. Ou seja, vocês vão ter uma percentagem, outra pessoa vai ter outra percentagem. Agora, aqui é que às vezes pode ser um bocadinho complexo, porque vamos supor que eu começo o meu projeto e no primeiro ano fui eu que desenvolvi e depois o cofundador chega a seguir. Qual é que é a percentagem da empresa que lhes vão dar? Mais uma vez, tem que ser conversados, gestão de expectativas. Às vezes, se calhar, é mais justo a pessoa que já está há um ano naquilo ter uma maior percentagem. Mas depois, isto também pode significar que haja menos empenho da outra parte. Pronto. Eu e o João começámos ao mesmo tempo e decidimos fazer 50-50. Também pode haver, e às vezes eu também pensava um bocadinho nisto, mas eu sou programador, o programador em teoria ganha mais dinheiro, não deveria ter uma maior percentagem da empresa? Mas acho que na verdade vocês agora, quando começam como empreendedores, deixam de ser só a vossa profissão, deixam de ser só programadores, designers, vocês passam a ser gestores da empresa. E se querem que a outra, na minha perspectiva, se querem que a outra parte tenha também esse empenho, e se a outra pessoa quer ter esse empenho, não é? Porque se calhar também a outra pessoa quer dizer, olha, eu não quero ter esse empenho, eu já sei que me vou dedicar menos. Aí, pronto, podem já ajustar desta forma. Ok, então eu recebo 60, recebes 40, eu recebo 70, recebes 30. Mas se as duas pessoas estão empenhadas, eu acho que faz sentido terem as duas os 50-50, porque na verdade, no início, para ser muito sincero, é 50-50 de nada, não é? A empresa vale zero.
Por isso, se os dois vão estar empenhados para depois fazer a empresa crescer, faz sentido, na minha opinião, que tenham tenham distribuída de forma justa. E para nós foi 50-50. Quando criámos a empresa, ambos somos gestores da empresa. Uma coisa que nós fizemos foi, não é preciso os dois assinarem tudo. Ou seja, vocês depois podem decidir se tem que ser pode ser só um de vós a assinar ou tem que ser os dois. Isso facilita muito, porque às vezes coisas do banco, coisas de contratos tenham de ser feitos, não tem que ser os dois a assinar, pode ser só um, isso é muito simples. E obviamente tem que haver um grau de confiança. Isto aí, eu não disse isto até agora, mas se vocês não começam uma empresa, um projeto e não confiam a 100% na outra pessoa, então nem vale a pena começar. É muito importante ter confiança absoluta na outra pessoa em quem vão trabalhar. E se tiverem, acho que não há problema nenhum em dar os 50-50, não há problema nenhum em fazer esta questão de assinar. Às vezes, quando nós estamos muito focados em desenvolver o projeto, temos a ideia de olhar para nós e achar que nós é que estamos a fazer e que a outra pessoa não está focada. Eu acho que é muito importante interiorizar que a outra pessoa, se vocês têm 100% de confiança na outra pessoa, que a outra pessoa está tão focada como vocês em que o projeto tenha sucesso. E se assim é, às vezes vocês podem não ver da mesma forma, querem fazer decisões diferentes, mas é muito importante pensar assim, ok, esta pessoa também quer o sucesso da empresa, por isso há de estar a fazer o que, no seu entender, é o mais importante para ter sucesso, tal como eu estou a fazer. E por isso, ter isso em consideração e falar com a pessoa e, mais uma vez, conversa é muito importante, ser muito aberto, estar constantemente a conversar. Na parte da distribuição de lucros também é importante. A distribuição de lucros é equivalente à percentagem que vocês têm. Por isso, no início, nós achávamos que podíamos, por exemplo, fazer uma distribuição assimétrica. Vamos supor que eu colocava alguma coisa como despesa na empresa e o João não colocava, mas depois o João conseguia fazer uma distribuição de 60% e eu recebia só 40%. Mas não. E nós aprendemos isso depois, que a distribuição que têm que fazer, se vocês cada um tem 50% da empresa, então a distribuição de lucros vão ter de fazer, terá também de ser 50-50. Pronto. E acho que é isto. Estava aqui só a ver as minhas notas, a ver se tinha mais alguma coisa a falar sobre este mundo dos cofundadores, mas não. Basicamente, acho que já toquei em todos os pontos. Toquei na situação de encontrarem a pessoa que tenha o mesmo empenho que vocês, dos skills complementares, de falarem, tem de ser uma relação em que se fale bastante e que tenham confiança, e na parte da criação da empresa. Depois, na parte da venda, é algo que eu ainda nunca passei por isso, mas que é algo também importante, mas eu acho que anda tudo por aí, por conversar. Ou seja, se calhar chega uma altura em que um de vocês já não está empenhado e que não quer avançar mais. Então, se calhar o melhor é pensar numa exit, em pensar em vender a empresa, ou então, eventualmente, um dos cofundadores pode vender a sua parte, isso também é possível. Ou podem levantar uma ronda de investimento e diluir a percentagem, mas essa pessoa fica a trabalhar menos. Existe uma série de formas de gerirem isso. Vão ao GPT, é o meu melhor amigo aqui para discutir ideias e para dar essas opções todas. Mas mais uma vez, a conversa tem que estar e a confiança tem que estar no centro. E este foi mais um episódio do Negócios Sem Trela. Se tiverem alguma pergunta, algum tópico em que eu me deva focar, podem sempre enviar uma mensagem, ora pelo Twitter, em que o meu nome é o WBE Tiago, também está nas show notes, na descrição deste episódio, ou pelo LinkedIn, que também, mais uma vez, o link estará nas show notes. Se gostam deste episódio, mais uma vez digo, vão para scroll up, dar uma review, 5 estrelas era o ideal, ajuda muito no algoritmo, façam isso. E se estiverem a ouvir no YouTube, serem subscritores do canal e darem um like neste vídeo, neste podcast no YouTube, também é muito importante para depois o algoritmo espalhar por outros empreendedores. Muito obrigado. Este foi mais um episódio no Negócios Sem Trela e desejo-vos uma boa semana empreendedora. Até à próxima.